Galera, não é? Gente, vocês estão vendo, o pessoal da live que tá aí também acompanhando, que eu tô aqui com um convidado incrível, maravilhoso, que é o João Luiz do Couto. Quem não conhece, vai conhecer agora, vai saber tudo da vida do rapaz, viu? Todinho. Eu quero tudo, revelações todas, hein? Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento, que é o início do nosso almoço, o início do almoço de vocês, né? Nosso aqui não, a gente vai almoçar só depois. Início do almoço, pra gente ouvir um papo gostoso, tá bom? E aí, vocês podem também ouvir pela Rádio Conectados. Quem tá assistindo na live, é só acessar o site da rádio, radioconectados.com.br. Inclusive, tem também o aplicativo da Rádio Conectados, que dá pra ouvir pelo celular. Olha que beleza, hein? Gente, vou aproveitar esse momentinho enquanto o povo tá chegando, porque é assim, o povo vai chegando, né? Pra ouvir, o povo vai vendo pela live, vai querendo saber o que tá acontecendo. Enquanto o povo tá chegando, chama a galera toda aí, gente. Chama todo mundo pra aproveitar, os meninos, as meninas. Chama todo mundo, tá bom? Que já já a gente vai ter um papo pra lá de especial. Antes disso, vou fazer uma propaganda do grupo Tricotando Palavras. Acho justo, você não acha? Bom também. Eu acho justo, acho muito justo. Tricotando Palavras, galera, tá com um repertório de história de Natal lindíssimas para esse final de ano. Então, ó, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer no Natal, é só mandar um e-mail para o tricotandopalavras@tricotandopalavras.com.br. Bem, João, eu dou essa embaçadinha pro povo vir chegando. Então, antes da gente bater um papo pra lá de especial, apresentar você aqui pra todo mundo, vamos ouvir uma música? Bora. Aqui na Rádio Conectados? A gente vai ouvir uma canção chamada Vida de Bicho. Ah, natureza é muito bom, né? É boa demais. Vida boa. Vida de Bicho é vida boa. Da incrível educadora musical Margarete D'Arezzo, que está no CD Canteiro. Vamos ouvir essa música e já já a gente bate um papo com o João. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar.
Vida de Bicho é boa, hein? Deu pra perceber nessa música que Vida de Bicho é muito boa. Mas agora sim, vamos para o nosso bate-papo delicioso, que a gente vai aprender muita coisa aqui com esse grande contador de histórias. Bem-vindo, meu grande amigo João Luiz do Couto! Muito obrigado, bom dia, Aninha, bom dia, amigos conectados. É um prazer estar aqui com vocês, ligado e conectado, e falar um pouco de história, trazer a história desse Brasilzão do meu Deus. Delícia! Ó, quando você conhece sua origem, é mais fácil saber para onde você vai. De quem que é essa frase? Essa frase foi atribuída a João Luiz do Couto numa entrevista que foi dada a um pessoal da Lado B. Lado B, uma equipe de jornalistas, jovens jornalistas formados pela escola, me ajuda a lembrar, a escola... No CITA, o Espaço Cultural CITA, aqui no Campo Limpo, tem um núcleo de jornalismo, que é o pessoal da Escola de Notícias, que montou uma equipe que trabalha com jovens da comunidade. E esses jovens montaram uma equipe e montaram o Lado B. E aí falando comigo sobre o Lado B, né? O lado do não contador de história, o que eu faria antes de ser contador de história. E aí chegamos nessa conclusão de que em 2014, quando eu retorno para o Araguaia, após ficar 20 anos em São Paulo, eu fui exatamente em busca da minha origem. Desci todo o rio, o Araguaia da cabeceira até a Foz, foram 4 meses de pesquisa, e ouvindo os contadores de histórias, ouvindo as lendas e os causos contados no rio, para saber da minha origem. Porque quando você sabe da sua origem, é muito mais fácil saber para onde você vai, que é conhecer um pouco de si mesmo, para depois seguir em frente. Aí eles colocaram essa frase como título da matéria, que foi muito bacana. Eu achei muito bacana essa frase. E por isso eu gostaria de saber um pouco sobre a sua origem. A minha origem, eu sou brasileiro, na América Latina, no planeta Terra, né? Nasci às margens do Rio Araguaia, lá em São Félix do Araguaia, bem em 67, né? Em plena ditadura militar, bem em plena guerrilha militar. Logo na frente começou a guerrilha do Araguaia, ali bem próximo, né? Então nasci com essa turbulência toda de movimentos sociais. E mais jovem, ainda 8 anos, eu saí de São Félix do Araguaia e passei para o outro lado do Mato Grosso, fui para a região de Guarantã do Norte, após morar um tempo no Xingu, né, na região do Xingu, dentro da floresta amazônica, hoje reserva do Xingu, né? Na época já era reserva, então a gente morava às margens da reserva do Xingu e reserva indígena, e passamos para o outro lado. Fui criado em Guarantã do Norte, região de Peixoto de Azevedo, Guarantã, região de Garimpo, bem na divisa do sul do Pará. Os conflitos com garimpeiros, sempre nesse conflito. Após 18, 20 e poucos anos, eu venho para São Paulo, e aí estudei em São Paulo, fiz faculdade, pós-graduação, fiquei 20 anos em São Paulo, trabalhando, estudando, pesquisando, e retorno agora, o ano passado, de volta ao Mato Grosso. Pois é, eu li tudo da sua vida, né? Pesquisei, fui a fundo, mas eu achei, assim, super diferente. Grande parte da tua história, e queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória profissional. Não sei se o povo sabe, né, tudo que você já fez para depois sair contando história pro povo todo aí no Brasil. Eu desde menino, né, eu perdi meu pai, se separaram muito cedo, muito jovem, né? Eu tinha acho 4 para 5 anos que os meus pais se separaram, e eu fiquei com a minha mãe. E eu sempre fui muito inquieto, né? Minha mãe, com 6 anos, eu costumo dizer que a partir dos 6 anos de idade eu já estava trabalhando, já trabalhava para ajudar minha mãe. Minha mãe era costureira, né? E hoje faz lindos os tapetes que eu uso nas minhas apresentações, é minha mãe que confecciona. Ah, lindo. E aí minha mãe fazia as costuras, e eu que ia levar para as clientes, experimentar os vestidos, pegar o pano e tal, desde os 6 anos de idade. E naquele momento eu já pensava e conhecer o mundo, era meu desafio conhecer o mundo, né? E eu passei a ser muito, tipo, o que eu vou fazer para conhecer o mundo, né? Mas eu pobre, não tinha dinheiro. E aí eu falei, vou ser motorista. E eu comecei a observar os motoristas que viajavam. E aí conversava com eles, os caminhões, sofrendo. E aí a gente não conhece o mundo. A gente conhece, mas não conhece. Porque a gente conhece os lugares, a gente passa pelos lugares. Mas conhece muito pouco as pessoas. Não tem muito tempo para parar para conversar com as pessoas. Aí eu decidi, falei, não quero ser caminhoneiro.
você é motorista de ônibus, né? Aí conversei com os motoristas de ônibus, os motoristas falaram, olha, cara, é difícil também, que a gente fica muito tempo no ônibus, conhece muitas pessoas, mas é muito superficial. A gente conhece, vive o dia a dia, mas fica longe de casa, há muito tempo. Falei, não é isso que eu quero. E aí, numa época, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar na rádio, comecei a trabalhar com comunicação. Fui radialista durante 4 anos, radialista esportivo, nem tá no currículo aí, né? Radialista esportivo, fui narrador de futebol, repórter esportivo. E quando eu vim para São Paulo e comecei a dar aula de educação física e trabalhar como treinador de futebol, ainda não era formado, a carência no Mato Grosso era muito grande, então eu tinha terminado o magistério, né? O ensino médio, o magistério. Já comecei a dar aula, porque eu era atleta, jogava e tal. E aí vem para São Paulo com dois intuitos, ou fazer educação física na faculdade, ou fazer jornalismo, que era meu desejo na época. Só que para fazer jornalismo, eu não tinha como trabalhar em fazer jornalismo na época, faculdade, não consegui passar nessa faculdade pública, eu tinha que passar para particular mesmo, então trabalhar não era compatível. E aí quando eu entrei na educação física, era a minha segunda opção, ou a primeira, né? Dependendo da ótica, e eu conseguia trabalhar durante o dia e fazer a faculdade à noite. E aí fiz a faculdade, fiz pós-graduação, e comecei a trabalhar com futebol. Foi quando eu vim aqui para a Portuguesa de Desporto, né? O meu amigo Leônidas Santos Barbosa, que hoje é diretor de futebol do Diadema. Ele, na época, era treinador da categoria de base da Portuguesa. Fizemos faculdade juntos. Ele me convidou para ir para a Portuguesa, eu fui. E aí ficamos juntos lá durante 3 anos, né? E eu querendo conhecer o mundo. E conheci parte, né? Conheci parte do mundo. Tivemos na Argentina, tivemos disputando o campeonato. Mas eu percebi que ali também eu não conseguia contar a minha história. Eu tinha que contar uma história que já vinha por uma cartilha da cultura do futebol. Então você tinha que ter toda aquela cartilha que você tem que seguir, né? O futebol, no Brasil em especial, tem uma cultura muito própria, um mundo muito próprio. E este mundo muito interessante, mas não era o que eu queria contar a minha história. E foi quando eu decidi escrever, trabalhando como preparador físico da categoria de base da Portuguesa, quando eu comecei a escrever. A minha primeira, já escrevia antes, né? Mas o meu primeiro texto, meu primeiro conto surgiu ali, em 2004. Quando eu peguei esses garotos da Portuguesa, nós estávamos sub-14, se não me engano. E aí fui até a Bienal do Livro, a gente conseguiu um convite para ir para a Bienal, e foi muito interessante. Chegamos na Bienal, tinha várias equipes de televisão para entrevistar a gente, né? O pessoal do Bandeirantes, o pessoal ligado ao esporte e tal. E foi um repórter, se não me engano, o Nivaldo Decilo, hoje da Band, na época ele era da TV Cultura, ele teve até a Portuguesa nos entrevistando, fazendo uma matéria especial com a gente. E eu perguntei a ele, falei, Nivaldo, o que tem de especial? O que eu fiz foi levar essas crianças para uma Bienal do Livro, né? Porque aqui a gente percebe que o futebol... Eu falei assim, professor, o que o senhor está fazendo é inédito na história do Brasil. Futebol e literatura nunca foi um casamento perfeito. E você está tentando fazer essas duas coisas, casar o futebol com a literatura. Então isso é inédito na história do Brasil. Isso é muito interessante para a gente da imprensa. E aí isso foi o propulsor para começar a escrever. E aí naquele período a gente conseguiu, dentro do vestiário da Portuguesa, da categoria sub-14, criar uma biblioteca dentro do vestiário, algo inédito também. Nossa. E o nosso desejo era ampliar essa biblioteca para a cidade, para todo o clube, né? Mas logo em seguida eu saí da Portuguesa. E aí desisti de novo de futebol, mas ainda voltei para o Mato Grosso fazer um trabalho específico lá. Fiquei mais 2, 3 anos trabalhando com futebol, né? Não era o que eu queria, mas era o que tinha. E foi quando eu publiquei meu primeiro livro, O Menino Bom de Bola, para presentear as minhas alunas, que foram campeãs daquela época, em 2007, foram campeãs estaduais, por Querência, uma cidadezinha no interior do Mato Grosso chamada Querência, e dou de presente para as meninas esse livro que conta a história deste garoto que sai do interior e vai para grandes... Por meio do esporte, ele consegue conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas vivendo o esporte. E era a história delas e era a minha história. E foi tão bacana, foi tão gratificante que... Não, você tem que publicar isso de verdade, não dá para parar mais. E aí veio Guerreiro do Futebol, na época foi feito 2.000 exemplares, a gente vendeu todos os livros, foi um sucesso de venda, já publiquei Guerreiro do Futebol. E retorno para São Paulo após um período curto em Mato Grosso e não parei mais. Aí foi onde eu comecei a contar história, conheci grandes contadores de histórias do Mato Grosso, aqui em São Paulo, isso foi em 2008, né?
vai ser 10 anos agora, ano que vem. Aí conheci aqui Vani Magalhães, conheci Andréa Souza, Robson Santos, aí conheci logo em seguida Maflane Oliveira, conheci Suzana Diniz, e fui conhecendo Roberto Isley, lá de Santa Bárbara do Oeste, fui conhecendo um monte de gente legal, gente bacana que me proporcionou, e aí não parei mais. E aí já estou 10 anos contando história. Então, eu também achei, assim, algo muito aí conheci interessante. Tricotando Palavras, logo em seguida. Conheceu a Ana Paula no Tricotando Palavras, mudou a vida. Já em 2014, né? Mas já estava lá embaixo. Já, né? Então, eu achei até que você era de São Paulo. Lembra quando você me falou, claro. Eu não moro em São Paulo, tô morando em Mato Grosso. Eu falei assim, nossa, não... Mas naquela época eu morava em São Paulo. Você morava em São Paulo. Foram 20 anos em São Paulo. Pois é, então eu achei assim super interessante, super diferente, justamente essa relação, né, que você fez tão bem do futebol com a literatura e de levar para esses jovens, né, esse interesse pela leitura, né? Porque eu li também, né, no seu histórico que você disse que esses jovens não tinham muito interesse, né, pela leitura. E isso que não é esses jovens. Na verdade, a gente percebe que hoje, nessa fase, né, da adolescência, dos jovens, né, a partir de 14 até 18 anos, que é um pouco mais difícil, né? Eles vão perdendo esse trabalho que é feito bastante intenso na infância, até com literatura, né, contações de histórias. Parece que isso depois vai se tornando mais distante do jovem. E eu queria que você comentasse sobre isso. Por que você acha que, de repente, os jovens não têm tanto interesse pela leitura, pela literatura? Isso foi uma conversa que eu já tive lá em 2009, 2010, quando eu lancei o Pitico, o menino que aprendeu a voar. A editora Giostre, que é a minha editora, uma das editoras que publica meus livros, o Jean Willis, que hoje é deputado federal, que ele também publicou pela Giostre. Nós tivemos um encontro aqui em São Paulo, pela editora, a editora propôs um encontro, e a gente teve... E aí comecei a conversar com o Jean sobre essa questão, né? O Jean também é escritor, pensador, professor universitário e pensador da literatura. Depois conversei com a Ana Maria Machado sobre essa mesma questão, e o Jean disse que, de acordo com as pesquisas que ele estava desenvolvendo, ainda empírica, que ele chamou de... Eu vou lembrar a palavra que ele usou, mas como se fosse uma lacuna, né? Um buraco ali. Que você, quando criança, você tinha acesso à leitura e você ia até o começo da adolescência, e aí tinha um espaço que você parava de ler e voltava novamente à leitura quando adulto. Então existia uma lacuna, ele disse o nome que eu não vou lembrar agora, a palavra que eu não vou lembrar agora, que ele classificou. E depois, conversando com a Ana Maria Machado, uma das questões possíveis, a escritora Ana Maria Machado, uma das questões possíveis era que esta lacuna estava muito no momento da adolescência, de você rejeitar o que já foi previamente estabelecido e você se reconstruir para se tornar um adulto. Então isso faz parte de tudo que seu pai diz, que teus professores dizem, que todo mundo dizem, que você tem que rejeitar tudo isso, não é? Para você se reinventar como pessoa, não é? Se você pega e aí vem tudo com uma leitura obrigatória, e quando se fala que é obrigatório, principalmente o adolescente que está na fase da rebeldia, de rejeitar, que é bacana isso, é obrigatório, não quero, né? É proibido, eu vou fazer. Se é obrigatório, eu rejeito. Então já vieram essas leituras obrigatórias para o vestibular. E essa leitura obrigatória é muito chata, porque se torna obrigatório. Se obrigatório é chato. E aí você volta, então você tem um espaço de não leitura, né? Uma das razões, né? E outras razões são uma série de outras informações que chega para você, outras opções de vida que chega para você. E aí na frente, quando a leitura deixa de ser obrigatória, aí na faculdade também passa o período obrigatório, né? Que é a leitura obrigatória, leitura técnica, que você tem que ler para o teu curso. Quando você volta depois, que não é mais obrigatório, e passa a ser prazerosa, você volta a ler novamente. E aí foi a minha literatura um pouco pautada em cima dessa questão de você não ser obrigatório e ser prazeroso. Então, se pegar meus livros, a maioria tem uma ludicidade no texto, né? Eu brinco um pouco com isso. Vem da minha formação como professor de educação física, trabalhei muito com educação física infantil, em cima da ludicidade, né? Acredito muito na ludicidade, na brincadeira. E aí o meu texto traz um pouco essa brincadeira, os meus livros, né? Traz um pouco essa brincadeira, para que não se torne uma leitura obrigatória, que seja prazeroso. Então, acredito que essa lacuna está muito voltado à questão da obrigatoriedade de ler e das opções que aparecem para a tua vida. E de você rejeitar, você não quer mais acreditar nos contos de fadas que foram te contados. Aquilo já não faz sentido. E aí você busca uma nova literatura. Tanto que você pega, por exemplo, os grandes clássicos como Harry Potter, que chegou nesse momento, nessa faixa etária, dominou todo mundo, né? Então, é uma leitura. E lá na portuguesa eu percebia que ele dizia, professor, essa leitura não interessa pra gente.
a gente quer ler sobre futebol, sobre o que eu sonho em ser. E aí foi quando eu comecei a pesquisar textos e livros voltados para essa temática. Foi quando eu comecei a escrever essa temática. Foram meus 2 primeiros livros, falei sobre futebol. E aí encontrei alguns livros muito interessantes. O Roberto Toreira, por exemplo, tem um livro chamado Uma História de Futebol, que ele conta a história do Pelé, quando o Pelé ainda era dico, quando era garoto lá em Bauru, né? Então, aí esse livro foi... As crianças trouxeram para mim esse livro. Esse livro é muito parecido com o que você está escrevendo, o texto. E aí eu comecei a pesquisar, foi onde eu fui para a Bienal de 2014, né? Bienal de São Paulo, em busca dessa literatura, e lá eu encontro uma assessora de imprensa de uma editora, acho que nem tem mais, a editora Verus, que me traz pequenos textos sobre essa questão toda, né? E foi onde eu comecei a coletar, fazer meu repertório como contador de história, lá em 2004. Então, isso que é bacana, eu até escrevi aqui que a partir de um assunto que era de interesse deles, né? Que era o futebol, você conseguiu levá-los para outros lugares, né? E construir uma biblioteca no para vestiário. outras, a partir de um interesse, né, que era um assunto que era importante para eles, que era bacana para eles, tanto é que eles até trouxeram livros para você indicando, né? Todos os dias. Então, olha que bacana, né? Muito bacana, fica a dica aí para os professores. Sair da obrigatoriedade e ir para o prazer. Buscar o assunto que de prazeroso, fato, né, isso. vai agregar para a vida deles, e aí a partir disso eles buscarem outras opções que eles queiram, né? Porque um amigo meu disse que ler é muito cansativo, cansa ler. Então tem que ser prazeroso, né? Tem que começar por aí, E vamos seguindo aqui. Você diz lá no seu histórico que você se tornou um contador de histórias a partir de um momento da sua vida que você estava atuando já na livraria Sobrado, né, que é uma livraria que mudou de nome, Livraria da Vila, hoje em Moema. Mas você já contava histórias antes, né? Já fazia essa leitura com os alunos, já era um trabalho de contação de histórias. O que é esse virar um contador de histórias? Se você já contava histórias. Talvez entender o que é isso, né? Encarar como profissão. Quando educação física infantil, eu contava história minhas aulas inteiras. Eu não sabia que era contar história, né? Minha avó Conceição, foi uma grande contadora de história. Ela contava história pra gente dormir todas as noites, todas as férias a gente ia para casa, para a fazenda, lá no Bandeira, em São Pedro do Araguaia. E era assim, vó, conta história pra gente. E ela adorava contar história. E histórias assustadoras. E normalmente no dia seguinte pedia, vó, conta a história. Que história? Aquela história contou ontem. Mas vocês dormiram aonde? Aí a gente sabia que trecho da história que a gente dormiu, né? Então eu dormi quando... eu dormi e tal, né? Tá bom, aí ela começava tudo de novo a história. Então eu lembro que o meu repertório da minha avó deve ter umas 3 ou 4 histórias só, que ela repetia várias vezes que a gente dormia antes. Mas ela era uma grande contadora de história. E nesse momento que eu tô na escola, com os pequenininhos, 2 a 5 anos de idade, eu contava história. Minha aula era pautada na história, o tempo todo. O movimento, eu dava movimento para eles contando história. Eu nem entendia bem o que era isso. E quando eu estava na Portuguesa, por exemplo, eu já ia para o vestiário, a gente conversava muito, né? Tem um amigo meu, o Isaac Clemente, que fez educação física comigo, que depois a gente fez um trabalho juntos. Aliás, fez um trabalho lindíssimo com o meu livro Menino Bom de Bola agora, semana passada, numa escola estadual aqui em São Paulo. Muito bonito, eu quero agradecê-lo aqui, né? Aproveitar e agradecer ao Isaac, professor Isaac, que é professor de educação física hoje numa escola estadual, que eu não vou lembrar o nome, José, aqui em São Paulo, e fez um trabalho lindo com o meu livro, O Menino Bom de Bola. E ele dizia assim, hoje vai ter reunião? Ai meu Deus, o João vai falar, não para mais. A gente contava muitas histórias. Em 2008, quando eu venho para São Paulo com o Menino Bom de Bola e Guerreiro do Futebol, 2 primeiros livros meus, podia ver para mim, Juliano, os 2 livros, a gente estava vindo e eu vou para a biblioteca, para a livraria Sobrado, aqui em Moema, eu trabalhei muito tempo aqui em Moema, professor de educação física, e mostrei meu livro para o Roberto. O Roberto era o responsável pela literatura infantil e infanto-juvenil da época, né? Aí eu chego com meus 2 livros, Menino Bom de Bola e Guerreiro do Futebol, e mostro para ele, ele falou, legal. Mas uma das formas de você divulgar teu livro é contar história. Você conta história? E eu disse, conto. Eu não sabia o que era contar história profissionalmente. Conto. Você quer vir contar história aqui? Eu disse, quero. E ele falou, então venha, quando é que a gente pode vir? Eu falei, peraí que eu tenho que ver minha agenda. E era Sobrado, eu desci a parte inferior e fiquei pensando, né? E marquei um mês depois
uma agenda com ele lá na Livraria Sobrado. E foi nesse período de um mês que eu tive foi quando eu conheci a Tia Li, que era uma colega minha, a Tia Li que escreveu o Jacuí junto comigo, a Tia Li com a colega minha de sala de aula. Falei para ela, aí começamos a buscar como era contar história. Foi aí quando eu conheci a Rosane Pamplona, uma grande escritora e contadora de história, conheci a Ivani Magalhães e conheci a Andréa Souza e começamos a entender o que era contar história. Um mês depois, aí eu montei o repertório, né, uma apresentação, e comecei a circular pelos condomínios dos meus amigos, para os filhos dos meus amigos, para mostrar para eles e convidá-los para ir para Sobrado, né? De modo que 30 dias depois que nós apresentamos na Sobrado, foi a maior lotação da livraria. A gente lotou a livraria com os convidados que a gente tinha levado, né? Lotamos a livraria, já marcamos uma apresentação para um mês depois, e para o mês depois, e para o mês depois. Aí foi um ano apresentando na Sobrado. Uau. E sempre lotado. Foi quando eu conheci... Aí eu comecei a estudar, não parei mais de estudar. E foi quando eu conheci a editora, o Alex, que teve uma apresentação minha, me pediu o texto. E eu mando para ele O Elefante que Não Sabia Escovar os Dentes, que se tornou meu primeiro livro de literatura para a infância. Então começou assim, aí que eu fui entender o que era contar história. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero, conhecer o mundo. E conhecer o mundo contando e ouvindo história. E aí não parei mais. Ai, lindo, lindo. E você falou desse livro, que já era a minha próxima pergunta, O Elefante que Não Sabia Escovar os Dentes. Que aí você foi para uma outra temática. Como foi essa ideia? Por que surgiu essa ideia, assim? Eu comecei a contar história, né? E era professor, escritor de literatura infanto-juvenil para a infância. E na época eu estava fazendo um tratamento odontológico, né? E com duas dentistas, né? Uma passou para a outra, ela estava trabalhando sério de perda óssea e tal. E uma das dentistas, a doutora Cris, que eu ofereço, é uma das dedico o meu livro Elefante para ela. A Cris tem uma irmã que é odontopediatra. E ela um dia estava lá, ela me apresentou, ela falou assim, João, por que você não escreve uma literatura para criança falando sobre a questão da higiene bucal? Eu disse, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei nem escovar os dentes direito, eu não sou professor. Não, mas você não é escritor? Eu falei, sou, mas sabe, não é isso que eu quero. E aí foi com o desafio da cabeça, né, martelando. E na época eu começo a fazer um curso de literatura, de poemas e contos aqui em Moema, aqui na Santa Cruz, no Museu Lazar Segal, que me mudou a forma de ver a literatura, e mudou a forma de escrever, inclusive foi meu divisor de água. E aí o desafio era você escrever um poema com rimas sem ser com verbo, né? Eu estava aprendendo a rimar, mas só rimava com verbo. Não, tem que rimar sem verbo. E eu comecei a brincar. Eu cheguei em casa, vou te contar uma história diferente. A história do elefante que não sabia escovar os dentes. Falei, opa, rimei sem verbo, né? História diferente, o elefante sabia escovar os dentes. E aí me veio já o desejo da professora, da doutora. E aí foi só ir para o computador, escrever a história, e foi assim, no dia seguinte a história estava pronta. E foi um livro que foi super bem vendido e super indicado, né? E aí eu começo a contar essas histórias como repertório. E aí quando o Alex me pede um texto, eu mando o Elefante. Ele gostou muito e já publicamos quando foi no final de 2008, se não me engano, dezembro. Ele chega para mim em novembro e fala assim, olha, já minha editora está parada, já terminamos todos os trabalhos, estou com a equipe parada. Se você quiser, em dezembro o teu livro está pronto. Falei, sério? Falei, eu quero, né? E aí, quando foi em dezembro, a gente lançou de novo na Sobrado. E aí, toda essa galera participou, foi muito bacana. A gente teve a apresentação da Ivani, do Robson, as doutoras estiveram presentes. Novamente lotamos a livraria, né? Sobrado, com o Elefante. E aí, logo já foi para o mercado. O Alex, na época, estava com um movimento muito forte nas livrarias de São Paulo, né? Hoje ele tem várias livrarias. Hoje ele está muito ligado à literatura dramática, então as livrarias dele estão dentro dos teatros. Mas na época ele estava muito forte na literatura, mergulhando na literatura infantil. E eu fui para as livrarias contar a história do Elefante. E logo em seguida já chegou o site da Terra, já indicou na Livraria Cultura, já teve como mais vendido do segmento. Logo em seguida já veio o site o Terra, na época, né? O Terra, que era um site, não sei se ainda existe, um site de notícias, já indicou ele como literatura indicada para o segmento de higiene bucal. E o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo já indicou ele também como literatura recomendada para criança, para infância. E aí foi um dos mais vendidos do segmento nas livrarias do Brasil. E hoje ele já está na 4ª ou 5ª edição. Ele saiu português-francês, saiu português-inglês. E ele já está traduzido para o espanhol.
pela Universidade Federal de Pelotas, né, departamento de tradução. A professora Marisa já fez a tradução dele, então eu acho que em breve deve sair português e espanhol. Esse aqui acho que é a 3ª ou 4ª edição em português. Uau, que maravilha! E aí você contou que você fez muitos cursos, né, depois, para se aperfeiçoar, quando você decidiu mesmo que era isso que você queria fazer. Eu queria que você comentasse sobre a importância da formação. Então, para quem quer se tornar um contador de histórias profissional, né, fazer disso o seu ofício. Principalmente no momento que a gente vem discutindo sobre um PL que acabou de ser fechado em Brasília, né, pela deputada federal Érica Cocai. Foi bacana a discussão, foi maravilhosa a discussão. Participei de alguns fóruns aqui em São Paulo sobre essa discussão, né, sobre a formação ou não. Mas eu acredito, e aí tem uma frase que eu adotei, que não é minha, mas que hoje eu uso, não sei de quem que eu vi depois essa frase em algum lugar, que para contar história você precisa de 3 elementos: corpo, voz e verdade. Então, com corpo, voz e verdade, você pode contar história, não é, em qualquer lugar. Para que você consiga atingir um público maior, você precisa ampliar esse corpo, essa voz e essa verdade. E para que você consiga ampliar esse corpo, essa voz, essa verdade, você tem que estudar esse corpo, essa voz, essa verdade. E aí, nesse momento, eu acredito que vem as formações, né? Aí eu fui para o teatro, fui estudar canto, estudar música. Aí fiz um curso de teatro com o Deto Montenegro, irmão do Oswaldo Montenegro, aqui na Vila Mariana, no Oficina dos Menestréis. Foram 7 meses intensivos, muito interessante. Depois fiz um curso de teatro da Escola Popular de Teatro Cita, lá no Campo Limpo, que foi uma escola fortíssima. Tivemos grandes professores, grandes nomes do teatro e trabalhando com a gente. Foi um divisor de água. Fiz o curso com Rosane Pamplona, né? E participei de várias outras formações junto com os colegas contadores de histórias. O curso de pós-graduação hoje do Juliano Tcherno, eu me lembro que a 3ª ou 4ª turma, se não me engano, a Ivani Magalhães me dizia: João, você tem que ir lá, porque a maioria são alunos que passaram por você, que você indicou para fazer essa formação, né? E aí, então, foi bacana. E eu sou amigo de todas, hoje não sei como é que está o quadro de professores, mas eu sou amigo do grande quadro de professores dessa pós-graduação. E convivo diariamente com eles, né? Que é a Ivani, que é a Andréia, que foi o Robson, que é a galera, o Juliano Tcherno. Convivo com essas pessoas, a gente conversa o tempo todo. E comecei a viajar pelo Brasil, conhecendo novas pessoas. Aí fui para seminário no Rio Grande do Sul, no Paraná, no interior de Santa Bárbara, rodei para o Nordeste, em busca dessas verdades, dessas histórias. Então, meu desafio é ampliar esse corpo. Eu fui para o teatro. Ampliar essa voz, eu fui para o teatro e para o canto. E ampliar a verdade, eu fui para as... Aí uma frase do Solano Trindade, que é: você tem que ir na fonte, beber essa água e transformar em arte e devolver para a sociedade. Então eu vou para a fonte. Então eu fui para o Araguaia pesquisar os contadores de histórias da Ribeirinhos. Eu fui para o Nordeste, para uma comunidade quilombola, ouvir os contadores de histórias. Eu fui para o Rio Grande do Sul com a minha querida Rosane Castro. Fiquei tempo com ela, me apresentou grandes poetas, grandes contadores de histórias, convivi com eles há muito tempo, vou sempre ao Rio Grande do Sul. E aí estou sempre andando, fui para o Norte, para o Pará, conhecer os contadores de histórias lá no projeto que eu montei, a Coxa de Retalhos. Então, essa verdade, eu vou lá na fonte, buscar na origem os contadores de histórias, as pessoas ligadas à tradição, para tentar ampliar essa verdade, essa voz e esse corpo, para que eu possa atingir um público maior. E vou para a escola estudar literatura. Então, essas formações eu acredito que são essenciais para quem quer ampliar esse seu alcance, que a tua história chegue em mais pessoas. Muito bom, muito bom. Então, vou falar uma frase e depois vou pedir para você contar uma história para a gente. Ouvir histórias é despertar sonhos adormecidos na alma. Frase linda. Eu acredito, né, que ouvir histórias é isso, né? Tem um livro, outra frase minha sobre... Você quer que eu conte uma história? Vamos contar uma história, então? Bora. Porque o nosso tempo está correndo, passa muito rápido. Daqui a pouco já é 1 hora, minha gente. Então, a gente precisa ouvir uma história. Vamos ouvir uma história. Era uma vez um menino que morava em uma cidade cercada por um grande muro. Ele era o 5º filho de uma família bem humilde. Por ele ser pequeno e mirrado, era chamado carinhosamente de Pitico. Todos os dias, todas as tardes, quando ele chegava da escola, ele ia para o quintal. Ele ia brincar embaixo de uma árvore sombria. E ficava olhando aquele muro que cercava todo o seu quintal e cercava a cidade. E ali embaixo, olhando para aquele paredão de muro, ele se perguntava:
O que será que terá do outro lado de lá? O que será que terá do outro lado de lá? Tem talvez a montanha, ou quem sabe animais. Tem talvez um pôr do sol do jeito que nunca se faz. Tem mais amigos talvez, quem sabe até um de vocês. Tem quem sabe um mundo encantado brincando de era uma vez. Mas o muro era muito alto, poucas pessoas sabiam o que havia do outro lado do muro. Mas o menino sonhava um dia conhecer além do muro, ele queria conhecer, e ele saiu perguntando como ele conseguia para ultrapassar aqueles muros e saber aonde, o que tinha do outro lado. Um dia disseram para o menino que os livros davam asa para as crianças. Mas se o livro dá asa para a criança, eu sou criança, então eu posso voar. Se eu posso voar, eu posso conhecer além deste muro. Mas o menino não tinha livro e nem dinheiro para comprar. Mas ele saiu procurando como ele conseguia livros para comprar e para voar. Ele queria saber, ele queria ganhar asas e voar. Até que um dia, o homem de cabelos grisalhos e barbas compridas disse para o menino que lá na cidade havia uma praça. Do lado da praça havia uma casa, um prédio, que se chamava biblioteca. E ali tinha muitos livros. Ele poderia ler todos que ele quisesse e nem precisaria pagar para lê-los. Ele ficou todo emocionado, todo empolgado, correu para a escola, chegou na escola, fez toda a tarefa que tinha que fazer, foi direto para a biblioteca. Quando ele chegou, ele ficou encantado, eram muitos livros. Ele pegou um livro e leu ali mesmo. Com apenas um livro ele teve uma ideia. De volta para casa, ele passava numa pedreira. Ele pega uma pedra e leva para casa. Chega em casa, ele coloca ao pé do muro e sobe para ver além do muro. Mas era só uma pedra. E o muro continuava intransponível. Mas ele já sabia o caminho das pedras. Todos os dias ele ia para a escola, da escola passava na biblioteca, retirava um livro, e cada livro que ele lia, ele conhecia uma nova história. Para cada história, ele pegava uma pedra e colocava ao pé do muro. Cada dia, uma nova história, um novo livro, e para cada novo livro, e para cada nova história, uma nova pedra. E aos poucos ele foi montando pedra ao seu quintal. Cada vez que ele montava a pedra, que ele subia, ele olhava que o sol demorava mais para se pôr. E o quintal demorava mais para anoitecer. E havia mais tempo para ele brincar. Até que um dia ele leu um grande livro e conheceu uma linda história. Ele chega em casa com uma enorme pedra e vai colocando aquela montanha, vai subindo aquela montanha, até que ele consegue colocar a pedra lá no topo da montanha. E sobe na pedra. E finalmente ele consegue ver além do muro. Vem um vento soprando, acariciando os cabelos do menino. O menino abre os braços e sorri. Ele olha lá do alto que o sol ainda está no meio da tarde. E aqui embaixo havia anoitecido o quintal. Ele percebe uma enorme planície que se estende até onde o horizonte beija a terra. Ele vê que lá no fundo tem um rio que corre lentamente, molhando as raízes das plantas. As plantas formam um bosque e abraça o rio. Ele vê os pássaros voando. O menino se empolga, fecha os olhos, abre os braços e voa, cortando o céu como um raio de luz. E canta, cortando o céu, raio de luz. Ó que raiva céu, no poeirão corre a linha, empinando emoções. Olha o menino a flutuar, vai destino pelo ar. Corre a ladeira chinelo, ó que o pé sabe não, pra onde vai na vastidão e o colorido a debicar. E tudo é vento e tudo está no pensamento a voar. E ele voa e revoa e volta para casa. Naquela noite, ele dorme mais feliz e sonha. Ele sonha que ele voa sobre a cidade. Lá do alto, ele olha para baixo e vê as crianças brincando, os homens correndo. Lá do alto, o homem parece ter o tamanho de uma formiga. E o mais incrível é que a formiga parece ter o tamanho de um homem. Quando ele acorda, ele continua voando. Voando e sonhando. Sonhando e voando. Pois voar e sonhar é coisa de menino. Oh, delícia! Pitico, o menino que aprendeu a voar, de João Luiz do Couto, editora Geóstro. Muito bom, lindo, lindo. Eu voei aí. Virou livro. Vamos mostrar o livro pra galera também aqui da live. Pitico, o menino que aprendeu a voar. Essa história que foi narrada agora pelo João, muito linda, muito linda.
Demais. E você quer cantar pra gente também? Depois, tem intervalo? Não, a gente falta Vai 10 direto? minutos. Ah, é? É. Quer aproveitar? Cantar? Não, a gente ia cantar aqui mesmo. Vamos cantar também? Bora. Aproveitar? Agora eu Tem ia a pedir galera para ali. nossa amiga dar um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. A gente podia cantar. Mas eu vou fazer homenagem a 2 mato-grossenses, amigos meus, porque são mato-grossenses. Olha a intimidade, né? É Emanuel de Barros, que é um grande amigo, porque eu conheço a literatura dele, me aproximei dele depois de 2008, quando a conheci, mas infelizmente não a conheci pessoalmente. Mas é um poeta mato-grossense, nasceu em Cuiabá, foi criado em Campo Grande, um dos maiores poetas brasileiros. E um outro grande poeta, eu quero fazer homenagem, que também é mato-grossense, Almir Sater. Uma vez eu ganhei um rio de presente. Foi no dia do meu aniversário. Minha mãe não tinha nada para me presentear, então ela decidiu me dar um rio. Aquele rio que passava no quintal lá de casa. Se os mascates tivessem passado naquele mundo esquecido, ela teria comprado umas rapaduras, umas bolachas para me dar de presente. Mas como os mascates não passaram naquele lugar esquecido, ela me deu o rio. Eu estimei tanto aquele presente, muito mais do que as rapaduras, os bolachinhos do mascate. Meu irmão ficou magoado, porque meu irmão gostava tanto daquele rio quanto todo mundo. Aí a minha mãe prometeu para ele que no dia do aniversário dele daria uma árvore de presente. Uma árvore que tivesse coberta de pássaros. Eu bem vi quando a mãe prometeu. Eu achei legal, porque durante o dia os pássaros ficavam às margens do meu rio. E à noite ia para a árvore do meu irmão. Aí meu irmão brincava comigo dizendo que o meu rio não dava flores na primavera. Eu dizia para ele que a árvore dele não dava piraputanga, não dava peixes. Era bem verdade. Mas o que mais nos uníamos eram os banhos nus no rio, entre os pássaros. Aquele rio que passava no quintal lá de casa. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro e escorregadio. E a água era cristalina, que dava pra ver o chão. Ia cortando a floresta na direção do sertão. Saudade ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu fazia o mundo girar, veloz que nem carrossel. E me arrancava, e levantava a poeira, e me arrancava o chapéu. Ai, o tempo faz, tempo desfaz, e vai além sempre. E a vida vem lá de longe, é como se fosse um rio, pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E bem lá no fim de tudo, começou de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. Amo essas músicas. Nossa homenagem a Almir Sater nos leva para esse outro Manuel lugar. de Barros. O menino ganhou um rio de Manuel de Barros e Almir Sater, o rastro da lua cheia. Ai, que delícia. Falando em rio, você percorreu o Rio Araguaia, se apresentando nas escolas, praças das cidades, nas duas margens do rio. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência. Foi em 2014, em busca da minha origem, eu desci o Araguaia. Era um sonho de menino, né? Conhecer o Araguaia. Não foi como eu gostaria, porque eu fui de carro, gostaria de descer de canoa. Mas fui de carro e a gente não tinha grana, como sempre, né? O contador de história, pouco dinheiro. Mas eu enchi meu carro, fui no Alex, na editora, comprei bastante livros, enchi o carro de livro e desci o Araguaia. Ia ligando nas prefeituras, conversando com o pessoal da cultura, da literatura, da educação. E apresentando, quando era contratado, a gente fazia um contrato e apresentava e recebia por isso. Quando a prefeitura não tinha essa verba para contratação, a gente fazia uma permuta. Você me dá estadia e alimentação e um tanque de gasolina para eu chegar até a próxima cidade
e eu conto história das tuas escolas. E aí assim foi, então foi muito bacana, foi muito bem recebido em todas as cidades por onde andei. Então a gente fazia, no primeiro dia a gente apresentava nas escolas, contava história, apresentava o trabalho para as crianças, para os professores, para a cidade, na praça também. E aí ia em busca dos contadores de histórias para ouvi-los. E aí, nesse momento, ficava uma semana na cidade, ouvindo e gravando os contadores de histórias ao longo de 4 meses. Então, tem um material muito rico, guardado, os contadores de histórias, desde aqui de cima de Alto Araguaia. E as lendas, era desafio, era ouvir as lendas e ouvir as histórias, né? Então, tem lendas do Araguaia aqui de cima da cabeceira, até de São João do Araguaia, lá na Barra do Araguaia, onde ele encontra com Tocantins. E ao longo do rio, e aí já quero agora fazer na verdade, nem é... já é dito, né? O Araguaia está secando, está se oreando, então é um problema muito sério, tem um movimento muito forte. E naquela época já dizia, e uma das grandes lendas do Araguaia é a boiúna, né? É uma cobra grande que ela atravessa o rio de um lado para outro, atravessava o rio de um lado para outro. Então o grande relato que eu recebi ao longo de 2014 foi que o último ano que viram a boiúna, essa cobra grande, foi exatamente em 81, quando deu a última enchente, a grande enchente do Araguaia. E aí, segundo as lendas, ela foi embora e sumiu. E que hoje o grande perigo do rio é a areia. E o grande perigo do rio são os bichos pequenos, porque os bichos grandes do rio se foi embora naquela última enchente de 81. O rio está assoreando, em muitos lugares ele já não tem quase leito para passar e está muito sério. Né? Então foi muito interessante essa minha ida, eu vi a minha origem, quem povoou o rio, os Carajá e outras nações indígenas, e a população que veio, que subiu o rio. Eu descobri, por exemplo, que a princesa Isabel subia o rio Araguaia. O rio Araguaia era o escoamento de ouro de Goiás, né? A cidade de Goiás descia para o Araguaia e fazia escoamento de ouro, o rio Tocantins, Araguaia Tocantins, Atlântico. E isso poucas pessoas sabem, né? Que o Araguaia foi navegado pela família real, andou pelo Araguaia há muito tempo, né? Nesse período antes das estradas, né? Então foi muito interessante conhecer as lendas do Araguaia, conhecer as histórias do Araguaia, a história do povo do Araguaia, a minha história. Que beleza você compartilhar com a gente, né? Isso, que nos abastece também, e né? que vai virar, ainda virou o livro, né? Tem material para 2 livros sobre as lendas, tem uma riqueza, uma fotógrafa chamada Sheila Signária, Sheila Signária me acompanhou, fotografou bastante, tem muitas imagens bonitas que devem virar um livro, uma exposição. Está guardado esse material, esperando a gente ganhar um edital, aí, um projeto, uma verba, um patrocinador, para publicar um livro, porque é um material lindo, tem que ter um material muito bem tratado, e não tem que ficar guardado, tem que ser exposto, tem que ser falado, tem que ser lido, tem que ser mostrado para a sociedade brasileira. E você, agora, em setembro, você lançou um livro, né? Em São Paulo, 2 taças. Eu lancei meu 10º livro, né? E esse de poesia. Mais um. É o 10º, né? E esse de poesia. Então, eu tenho na minha literatura, tem 4 para infância, 5 para infância, né? Que é o Elefante Não Sabia Escovar os Dentes, Pepe o Porquinho Porcalhão, o Pitico, o menino que aprendeu a voar, Jacuí, o Peixinho Teimoso, né? E agora... E 2 infanto, que é o Menino Bom de Bola, aí Pedrão Quebra-Pedra, já saindo da infância para a adolescência. E aí o Menino Bom de Bola e o Guerreiro do Futebol, que nós já falamos, para o infanto juvenil. E 2 coletâneas. Tem essa coletânea que eu organizei, chamada Histórias ao Pé do Ouvido. Né? Uau! É livro que não acaba mais. Essa coletânea tem aí grandes pérolas, né? Eu tenho Andréa Souza, Ivani Magalhães, eu tenho Rosane Pamplona, eu tenho a Berê lá... Olha, essa história eu conto assim. Vanessa Merick, né? Então eu pedi para que me desse a melhor história, a sua história que mais conta, da forma que é contada, por repertório. Então essa história eu conto assim. E aí tem várias pérolas das grandes contadores de histórias de São Paulo. Incrível. E aí no Rio Grande do Sul, ao lado de Rosane Castro, a gente organizou Histórias ao Pé do Ouvido, com a organização da Rosane. E aí eu tenho a Lenda do Boto, uma versão do Filho do Boto, que está no espetáculo Coxa de Retalhos, que vou apresentar sábado aqui em São Paulo. Então já dá um recadinho. Sábado aqui em São Paulo estaremos no auditório da UNIB, a Universidade de Ibirapuera, no campus lá de Interlagos. Então, Interlagos, às 11 horas da manhã, é aberto ao público, né? Quem quiser só chegar na universidade, no auditório da universidade. Às 11 da manhã, a gente vai apresentar o Coxa de Retalhos, eu e Vanessa Merick. É gratuito, né? É gratuito. E estava numa das perguntas aqui, não sei quanto tempo a gente tem... Tem 7 minutos. Tem 7 minutos? Tá. Uma eternidade. Aqui tá falando que tem 2 minutos, que bom. Desse seu trabalho no teatro, né? Você produziu muitos espetáculos
atua, dirige também, né? Queria que você falasse um pouco desse seu envolvimento com o teatro também. Que é a expansão do corpo e da voz, né? E vai para o teatro. O teatro a gente fez, de pesquisa minha, o Coxa de Retalhos. Foi um trabalho que eu fiz ao longo de 4 anos de pesquisa. Viajei ao Brasil, pesquisando. A ideia era ter um projeto, aquela ideia minha de conhecer o mundo, né? De conhecer o Brasil. Era a ideia de ter uma história de cada canto do Brasil para que eu pudesse viajar para esses cantos e conhecer as pessoas e ter algo para dizer para essas pessoas lá de outra região e algo de lá para dizer em outros lugares. Então, foi para o Rio Grande do Sul. Pesquisei Neguinho do Pastoreio, que é uma das principais lendas do estado do Rio Grande do Sul. No Nordeste eu trouxe um poema do G.C. Quirino, que é um poema riquíssimo, Matuto no Cinema, do Matuto. Do Norte eu trouxe a Lenda do Boto, numa versão minha, que é o Filho do Boto. E aí trouxemos Cora Coralina, do Goiás, Adélia Prado, de Minas Gerais, e textos meus, né, Mato Grossense, João Luiz do Couto, junto com Vanessa Merique, que é paulistana, que a gente faz o Coxa de Retalho, está circulando no Brasil já há 5 anos com o espetáculo. Já rodamos por Mato Grosso, Goiás, já rodamos Rio Grande do Sul, Paraná, e agora estamos aqui em São Paulo de novo, né, em São Paulo, interior de São Paulo, Leme, Tupã, e agora aqui em São Paulo, na universidade, dentro do programa da universidade, que é da pedagogia, né, da educação, sabadão. Esse é o Coxa de Retalhos. Tem outro projeto de pesquisa meu, que é chamado Gamboa, que é quando eu fui para o Nordeste, especialmente no Ceará, no sertão do Paraíba do Ceará, pesquisando os poetas, as histórias. Aí eu trago um poeta, um menestrel, que sobe o rio, o principal rio do Ceará, né, que é o rio Jaguaribe, e aí vê aquela situação mais ou menos que João Cabral de Melo Neto fala no Capibaribe, né, com Morte e Vida Severina. E aí eu saio para o Brasil com essas histórias. Então eu vou para o Goiás, chego em Goiás eu conto uma história e me transformo no vendedor de rede em Goiás. Aí vim para São Paulo, chego em São Paulo e me transformo num poeta de esquina, que é um texto lindíssimo do Serginho Poeta, chamado Poeta de Esquina, que acabou de lançar o livro dele agora. E aí volto para Mato Grosso, viro um cowboy. E aí circulando, quando na verdade é um menestrel circulando pelo Brasil de novo, contando história. Esse espetáculo a gente montou em São Paulo, foi exibido aqui, eu mais uma banda que toca comigo, é muito lindo. O Pitico virou espetáculo, né? Essa história que eu narrei também virou espetáculo para a infância. E agora, em Goiás, Mato Grosso, Goiás, que estou bem na divisa, nós montamos já mais 2 espetáculos. Um dos espetáculos chamado Pepe o Porquinho Porcalhão, que é baseado nesse livro. Na semana passada participamos de um festival de teatro, o 11º Festival Velha Joana, da cidade de Primavera do Leste. E tivemos aí 5 prêmios com esse espetáculo, né? Então, um grupo de meninas, a gente ganhou direção, ganhou trilha sonora original, com as músicas e composições minha, direção minha, trilha sonora minha também, João Luiz do Couto. E as meninas foram 4 destaques. Ganhei uma narradora como destaque, mais 3 atrizes ganharam destaque. Então foram 6 prêmios na primeira exibição nossa no festival. Então foi muito gostoso, muito interessante. Rapaz, você não cansa, não. Já estamos preparando agora para o Natal, né? Para apresentar em Natal, chamado Uma Casa de Brinquedo em uma noite, quarto de brinquedos em uma noite de Natal, com esse mesmo grupo. E para o ano que vem já está pensando em montar pesquisa para contar a história da cidade de Aragarça, Barra do Garça e o Araguaia, num espetáculo de rua, talvez. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, eu coloquei essa pergunta como extra, mas falando em tanto trabalho assim, mas você acha assim, sobre as dificuldades, né, da área, a gente está falando tudo lindo, maravilhoso, e as dificuldades, assim, de trabalhar com arte, né, que quem trabalha já sabe que são gigantescas, mas queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente teve um golpe, né, agora, recentemente. Por quê? Porque a arte começou a se consolidar no Brasil. A gente começou a consolidar a nossa arte, né? Nós começamos a contar histórias. Os contadores de histórias estão crescendo pelo Brasil afora, contando a sua própria história. E quando você conta a sua própria história, você começa a contar a sua história. Não a história que querem que te conta, que você conta. E aí isso começou a incomodar e as pessoas começaram a criar uma nova cultura. Começou a criar a sua identidade. Eu vou em busca da minha origem. Muitas pessoas vão em busca da sua origem. E você começa a reinventar a sua história. Não a história que querem que você conta, mas a sua própria história. E aí, nesse momento, o sistema não quer que é uma história contada pelo sistema, para o sistema manter você do jeito que você é. E aí corta todos os apoios financeiros, cortam tudo que você tem da arte, dificulta o máximo para você não sobreviver, para matar a arte. Isso aconteceu lá atrás, em 22, isso aconteceu depois de 64, quando veio o golpe que mataram, espancaram, acabaram com os artistas brasileiros, e agora de novo, né? Então, mas quando você vive da arte, que você se reinventa todo dia, essas dificuldades são apenas mais, eu diria que, elemento para a sua própria arte. É superar, né? É superar.
bacana, maravilha. Tem uns recadinhos aqui, é porque eu tô acessando de outro computador, então eu não tô vendo simultaneamente as mensagens. Mas tem o Danilo Furlan, que grande beijo, meu irmão. Grande abraço pro meu mano João, um eterno menino. Grande beijo, Danilo. Queremos o livro, ele diz. Pergunte pro João quando ele lança um livro com estas lendas. Com as lendas que você contou. Do Araguaia, então. Estamos guardando aí um financiamento ainda, mas tá para sair. É para sair, é para lançar agora é o Pato, mais um livro de poesia. Deve sair agora esse ano ainda. Ah, maravilha. Bom, só tenho a agradecer. Aprendemos demais, todo mundo que ouviu aí. A live vai ficar no Facebook. João, depois você pode compartilhar no teu Face também, para quem não viu, né? Possa ver, eu tenho o quê? 5 segundos? Muito obrigada, beijo, Aninha, João. Beijo, gente Muito querida. Obrigada Beijo mesmo, gente. Grande abraço, obrigado. Beijão. Até mais, até semana que vem. Curte Rádio Conectados. Depois do break, você ouve mais música. Esconda deve dar lixo. Cê tá amarrada aqui comigo. É daqui a pouco. Mais música na sua rádio. Aqui na melhor web rádio do Brasil. Mais sucesso. Rádio Conectados. Sucesso, amor, TV, tudo no mundo.